Sem muita demora, então, começando com o pastor Jones, eu tenho profecia para falar para vocês, mais tarde, do Senhor ter passado para o povo dele. Pastor Jones, você está por aí? Senhor. Pastor Jones! Paz. Olha só, Paz de Jesus. perdi o tempo, ó. Perdeu no fuso aí, meu Deus do céu. Eu vi sua mensagem, mas não vai começar, não? Vai começar! Já tinha passado, já? É a primeira vez. Todo mundo esperando. Esse horário de verão é muito complicado. Pastor Jones, pediu uma oração para o Senhor? Pai, muito obrigado. O pastor Jones está aqui. Pai, abençoa ele, dirige ele, que as palavras dele sejam as tuas e que seja para todos aqueles, Pai, todos os teus filhos, teu povo ao redor do mundo. Abençoa o pastor Jones, as palavras dele, do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Muito bem, pastor Jones? Glória a Deus. Tá bom. Glória a Deus, né, amados? Louvado seja Deus. Estamos aí, glória a Deus. As batalhas aí, né? Glória a Deus. É horário de... Mudou o horário lá, né? 1 hora, meu Deus. Mas que Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus a todos aí, tá? Estávamos aí, glória a Deus, esperando, mas deu tudo certo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, queridos, né? Todos que estão aí assistindo, em nome de Jesus. Todos possam ser abençoados, todos nós, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos aqui no chat, né? A irmã Gislane, a irmã Lara, a irmã Elizabeth, a irmã Eliana, nosso irmão Evandro, glória a Deus, né? Em nome de Jesus, todos que estão aí, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um poderosamente. Louvado seja Deus, né, queridos? Mas estamos aí, né? Estamos aí nessa jornada, glória a Deus, para denunciar, né, os enganos do inimigo, né, amados? Glória a Deus. Que Deus abençoe a irmã Célia, né, em nome de Jesus também. Todos amados irmãos. Glória a Deus, queridos. E nós temos aí que nesses últimos dias, né, estar desmascarando o inimigo para... Porque o Senhor quer derramar, queridos, e Ele vai fazer isso, né? Glória a Deus por isso, né? Então a gente sabe que a gente está, né, como a gente já estava falando, né, existe a questão desse espírito da religiosidade, né? Então, amados, é muito sério, né? É muito forte, é muito sério, né? E é muito real, muito verdadeiro isso, né? Dessa potestade, né? Esse principado que realmente se faz passar por Deus, né, queridos? Né? E as pessoas acreditam que é Deus mesmo. Mas é um engano, queridos. A gente sabe que o inimigo é muito astuto, né? Demais. E ele criou tudo isso. Ele foi se infiltrando, né, queridos? 2000 anos, né? Então teve bastante tempo para o inimigo, sabe, ter entrado e ter feito tudo aquilo que ele pôde, né? Porque ele se infiltrou mesmo, né? No começo não era assim, né? A igreja era uma coisa totalmente separada do Estado, né? Ela começou poderosa e a gente sabe que ela vai terminar poderosa também, né? A noiva ela vai ser apresentada para o Senhor Jesus linda, né, amados? Adornada, vestida, com vestes novas, santas, né? Totalmente preparada para o casamento, queridos. É assim que ela vai se apresentar para Jesus. E nós estamos com esse trabalho agora,
de ir preparando a noiva, trocando o vestido dela, adornando ela com joias, né? Fazer o cabelo, etc. Tá bem bonita, né? Maquiagem, darabá, sudecantarai, tudo perfeito. Em nome de Jesus. E esse é o trabalho lindo, né, queridos, que nós vamos fazer. Você está entendendo? Por isso que o vinho velho vai ficar para trás. As vestes velhas vão ficar para trás, né? Não se põe remendo de pano novo em veste velha, né? Não dá para remendar. Tem que trocar tudo, amados. Trocar a roupa inteira. E esse vinho velho, ele vai ter que ser trocado pelo vinho novo, né? Por isso que tem que ter os odres novos. Os odres somos nós, né? O odre velho, ele não aguenta. Ele estoura, né? Por causa da fermentação do vinho, né? Não aguenta. Tem que ser odre novo, querido, para receber essa unção nova. O teu vaso tem que estar preparado. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, né? Ele é o oleiro que está trabalhando nos detalhes, em tudo, né? E a gente sabe que cada vaso é diferente, né, queridos? Um do outro. Imagine só, né? Não existe um só vaso igual, né? E o Senhor Jesus Cristo está preparando para isso, mano. É por isso que a gente tem que deixar as coisas velhas. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. E esse é o novo do Senhor, queridos. É o novo. É o novo que está vindo. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo, né? Então vai mudar tudo, queridos. Tudo aquilo, né, que o inimigo colocou, né, usando o ser humano, claro. Ele tem se filtrado e tem feito um grande estrago, né, queridos? Tem feito um grande estrago nesse tempo. Glória a Deus que o Senhor Jesus Cristo sempre protegeu a noiva, né? Nesses 2000 anos aí, o Senhor Jesus Cristo sempre protegeu. Está escrito, né, que as portas das trevas, elas não iriam prevalecer contra a igreja, né? Mas é contra a igreja verdadeira, queridos, né? Aquela que tem o Espírito Santo de Deus, né? Que prega a palavra pura do Evangelho, que é o relacionamento individual de cada um com o Pai. Você está entendendo? O relacionamento individual de cada um com o Pai. E é nisso que o inimigo tem trabalhado, né? Ele tem criado conceitos, dogmas, tradições, costumes, né, que a pessoa tem que seguir para ter um relacionamento com Deus. Não é assim, queridos. O relacionamento é individual. A partir do momento que você se entregou a Deus, ao Senhor Jesus, ao Evangelho, à cruz, à ressurreição, né, que você crê nisso tudo, o Senhor Deus já te adota como filho, né? O Senhor Jesus já te adotou como filho. Você é filho de Deus, filho do Criador. E agora você tem um relacionamento com Ele, íntimo, pessoal, né? E essa é a essência do Evangelho, né? É a essência do Evangelho.
Mas é claro que o inimigo tem trabalhado no ego, né? O ego, ele é o quê? Ele é a matéria-prima do inimigo. É o ego, né? Matéria-prima de Satanás. Entendeu? Que é o que os fariseus tinham na época de Jesus. Um ego, um orgulho. E eles não estavam mais ouvindo a voz de Deus, eles estavam ouvindo outra voz, que eles achavam que era de Deus. Você está entendendo? É por isso que está escrito, né? Muitos daqueles que vão nos perseguir, eles vão estar pensando, né? Eles vão estar pensando fazer um culto a Deus, né? Eles vão estar pensando que estão prestando um culto a Deus, né? Aqueles que vão nos perseguir, que é o que diz a palavra, né? Perseguindo a igreja, pensando estar prestando um culto a Deus. Era o que acontecia com Paulo, né? Fariseu dos fariseus. Né? Achava estar prestando um culto a Deus, queridos. E perseguindo a igreja. E assim eram os fariseus. E assim são os fariseus de hoje. Então eles não estavam ouvindo a voz de Deus, era uma outra voz, queridos. Era uma outra voz. E Paulo era perseguidor, fariseu, né? Perseguidor ferrenho do evangelho. Pensando estar prestando um culto a Deus, né? Que é o que os fariseus da época de Jesus faziam e é o que os fariseus de hoje fazem, né? Tá entendendo? Estavam pensando estar prestando um culto a Deus. Mas a gente sabe que não era a voz de Deus, queridos, era uma outra voz. Era a voz da religião, sabe? É aquele anjo caído, né? Aquele espírito maligno que se faz de Deus, que se faz parecer Deus. E a gente está falando disso, né? Que o inimigo é muito astuto, queridos, ele é muito inteligente, né? Ele já esteve na presença de Deus. Entendeu como é que é? Ele já esteve na presença de Deus. Então ele tem todas as armas possíveis e imagináveis. Entendeu? E o que ele fez? Criou essa teia de aranha, que é a teia de aranha da religião, que prende as pessoas, né? Para que a pessoa não saia do lugar, né? E isso é muito sério, queridos, sabe? Porque este espírito, esta entidade que se faz de Deus, imita a voz de Deus. A gente sabe que Satanás falsificou tudo, queridos. Satanás tomou para si a divindade e tudo que é da divindade. Todos os atributos de Deus, da divindade, Satanás pegou para ele. Existe a trindade falsificada, que é o dragão, o anticristo, o falso profeta, que é o espírito maligno. O falso profeta, querido, é uma imitação do Espírito Santo. É um espírito falso. E se faz parecer Deus, ele se faz ser Deus, o Deus mesmo, Deus da Bíblia. Javé.
Pai de Jesus Cristo, né? Amém, querido? É muito sério isso, né? Então é um espírito que se faz parecer Deus, se passa por Deus, se passa por Jesus, né? Para você ver como é poderosa essa potestade do engano, né? Do engano, que é para enganar o religioso. Então é uma outra voz, queridos. Não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus, né? Então eles criaram um Cristo falsificado, que é o anticristo, né? E isso é muito sério, queridos. Aí você diz, né? Todo espírito que não confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Mas, amados, é o mistério da iniquidade, né? Esse é o mistério da iniquidade, sabe? E esse espírito, ele consegue se passar, queridos. Por Deus é o espírito do engano. A gente sabe que o engano estaria no máximo, né? Então é um falso Deus, um falso Jesus, um falso Espírito Santo. Você acredita nisso? Que é a Babilônia religiosa, né? Então é um demônio tão poderoso, um espírito tão poderoso que ele consegue até se fazer de Jesus. Ele dá visões, ele dá sonhos, ele pode falsificar até línguas estranhas. Pode falsificar tudo, queridos, né? Mas na verdade não é o verdadeiro Deus, sabe? Eles conseguem falsificar tudo, queridos. Pode ter certeza. Eles conseguem, né? E o religioso ouve pensando que é Deus. Mas esse espírito, ele exalta o ego, queridos. Ele exalta o ego do religioso. Entende? E pode dar falsas visões, falsos sonhos. Como a gente está falando. Você pode até abrir a Bíblia, pode ser até, né? Esse espírito pode agir também aí. Você abrindo a palavra, né? Dependendo do nível do engano que você está. Porque não é a voz do verdadeiro Deus, queridos. Não é. É uma voz falsa que se faz passar por Deus. E esse espírito, ele trabalha no ego da pessoa, né? Daí a pessoa vira um religioso orgulhoso, né? Começa a querer dominar as ovelhas, dirigir a vida delas, sendo que a nossa intimidade com Deus, ela é íntima. Ninguém pode se meter no teu relacionamento com o Pai. Tá entendendo? Então não é o pastor que vai te salvar, né? São aqueles líderes dominadores, que é o que Jesus tanto rejeita. Líderes dominadores que estão
influenciados por essa entidade religiosa, né? Então, eles estão acostumados a ouvir essa entidade, pensando que é Deus, pensando que é Jesus, que, na verdade, afasta as pessoas de Jesus de verdade. E é uma entidade poderosa, queridos. Ele pode usar o nome de Jesus, ele pode se dizer que é Jesus, entendeu? Consegue, queridos, para enganar, você está entendendo? Ele consegue fazer isso, né? E as pessoas caem. Os fariseus estavam acostumados a ouvir uma outra voz, tanto que eles não reconheceram a voz de Jesus, né? Eles não reconheceram a voz de Jesus. Por quê? Porque eles estavam acostumados a ouvir outra voz que não era a voz de Deus. Era outra voz, queridos. Era a voz do Deus da religião, da entidade, desse espírito religioso, né? Usavam a lei de Moisés, né? Usava Moisés, usava o nome de Moisés. Eles conseguem usar o nome de Jesus, queridos, né? Para enganar alguém. Agora, se vier, né? Alguém com autoridade, que tenha realmente o Espírito Santo verdadeiro, não contaminado, né? Aí sim, essa entidade ela vai ter medo. Se for um crente verdadeiro, que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, que não é a noiva nécia, porque a noiva nécia está ouvindo o espírito da religião, está ouvindo esse espírito. Você está entendendo? E ele engana, queridos. E o problema é que as pessoas caem, entendeu? As pessoas caem, porque eles conseguem falsificar. Mas quem tem o Espírito de Deus de verdade, o Espírito puro, o relacionamento com Deus verdadeiro, a noiva prudente, esses ele não consegue enganar. Mas ele engana as pessoas pelo ego, pelo orgulho. Os fariseus, eles caem pelo orgulho. Entendeu? Porque esse espírito religioso, ele infla, ele trabalha no ego, para fazer o ego do religioso crescer. Mas o religioso acha que é Deus. Mas, na verdade, está cheio de fruto da carne, né? O religioso está cheio de fruto da carne, esse religioso que ouve essa voz estranha, né? Mas ele acha que é santo. Mas ele tem um ego grande. E esse espírito, ele infla o ego do religioso. Aí começa a querer mandar em todo mundo, querer controlar a vida de todo mundo. Daí ele acha que só ele é que ensina o caminho de Deus para as pessoas. Só essa pessoa é que sabe o caminho de Deus, né? E quem não seguir essa pessoa não está salva. Entende? Sendo que o nosso relacionamento é íntimo e pessoal, né? Então esse religioso está tomando o lugar de Deus, o lugar do Espírito Santo. Esse líder está tomando o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas. Tá entendendo? E esse espírito, essa entidade religiosa é que faz isso. Ela alimenta o ego do líder, do religioso. E ele começa a ter um monte de frutos da carne, mas achando que está santificado e que Deus está se agradando, né? E esse espírito,
amados, pode dar visões, pode dar sonhos, pode imitar até línguas estranhas. Mas a pessoa é enganada pelo seu próprio eu, pelo seu orgulho. É aí que ela é pega, né? E vem o nicolaísmo, que Jesus tanto rejeita, porque eles tomam o lugar que é do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz ter relacionamento com Deus. Ninguém precisa te ensinar o caminho de Deus, porque todos serão ensinados por Deus. Ninguém precisa ensinar para você o caminho de Deus, porque você já tem dentro de você, porque você já tem o Espírito Santo dentro de você. Sabe? O líder tem que ser uma pessoa que aumente a tua intimidade com Deus, que pregue a verdade, né? E a verdade é essa, querida, nosso relacionamento íntimo com o Pai. Essa é a verdade que Satanás tanto quer esconder. Por isso que ele entrou e fez tanta coisa, inventou tanta coisa, inventou tanta moda, tanta teologia, tanto seja lá o que for, sabe? E isso é terrível, queridos. Tá? Esse espírito religioso, ele tem que cair. Amém? Porque é uma voz estranha. Né, irmã Eliana? Então, irmã, ó, sou testemunha. Olha ali, ó, irmã Elizabeth. É uma voz estranha, queridos. Não é a voz do verdadeiro Deus. Não é a voz do verdadeiro Jesus. Eles podem enganar, sim. Sabe? Eles vão enganar o máximo que eles podem. Né? É claro que tem limites. O engano tem limites. Ele não consegue enganar todo mundo. Entendeu? O engano tem limites. Mas é uma voz mentirosa, que se faz parecer Deus, que se faz ser Deus. Usa até a escritura, a palavra, queridos. O próprio Satanás no deserto foi diante de Jesus e pregou, né? Pregou a palavra. Você está entendendo? Eles conseguem falsificar. Até um certo ponto, né? Até um certo ponto, porque o engano tem um limite também, né? O engano tem um limite. Mas é uma voz estranha, queridos. Sabe? Por isso que os fariseus não reconheceram em Deus, em Jesus, nas palavras de Jesus, porque eles estavam acostumados a ouvir outra voz, que não era a voz de Deus. E hoje em dia é a mesma coisa. A religiosidade, o espírito da religiosidade. É uma voz estranha, queridos. E não é a voz do verdadeiro Deus. E as pessoas estão tão acostumadas nessa voz que se Deus mesmo falar, elas não reconhecem Deus. Né? Se o Espírito Santo mesmo falar, eles não reconhecem. Porque eles estão acostumados com aquela voz. E essa voz ensina mentiras, engana, né? É a virgem nécia, né, amados? As virgens nécias e as prudentes. As virgens nécias são as religiosas. Estão ouvindo outra voz.
Estão seguindo outra voz. Que se faz parecer Deus, mas não é. Mas ele se apresenta como Deus, queridos. Ele se apresenta como Javé. Se apresenta como Jesus Cristo. Você acha que os anjos caídos não conseguem imitar Jesus? Até um certo ponto, mas podem. É como eu digo, eles podem até dar sonhos pro pastor. Podem dar até visões, sabe? Pode falar. Pode falar. E ele vai achar que é Deus, mas não é. É outra voz, queridos. Esse é o engano. Esse é o engano que tem que ser destruído. Esse é o vinho velho. Estas são as vestes velhas, né? Como é que Deus vai derramar um avivamento para alguém que não conhece a voz de Deus? Para alguém que está acostumado com outra voz. Como essa pessoa pode receber um avivamento, um derramamento, se ela não consegue nem discernir a voz do Deus verdadeiro? Ela ouve a voz da religião, do ego, né? Então são líderes cheios de frutos da carne, como era no tempo de Jesus. Cheios de fruto da carne, só que eles achavam que, mesmo assim, eles eram santos. E esse é o engano dessa voz. Ele infla o teu ego, só que você acha que, como você, né, está com Deus, então aquilo tudo não está desagradando a Deus. Você está entendendo? Você pode continuar com o teu ego e tudo, com os frutos da carne, mas como você é um religioso, tem uma posição, um cargo, então está tudo bem. Eu posso ser egoísta, eu posso fazer os frutos da carne, mas está tudo bem, entendeu? Porque eu sou santo, eu sou da religião. E esse é o maior engano. E essa é a noiva nécia, que a porta se fecha, que não está preparada para receber a unção que Jesus vai derramar sobre a igreja verdadeira, né? Então esse é o perigo. O perigo é a pessoa não estar preparada para receber, porque ela está no engano, né? Nós temos que ser igual às duas igrejas lá do Apocalipse, né? Esmirna e Filadélfia, né? Que estavam ouvindo a voz do Senhor perfeitamente, né? Então é isso, queridos, né? Então, ó, glória a Deus. Então a noiva nécia é isso que eu estou falando. É a religiosa que está ouvindo outra voz, que acha que está tendo um relacionamento, né? Mas ela não estava preparada. E para a gente receber o avivamento, a gente precisa estar novo, né? A nossa estrutura, o nosso vaso tem que estar alinhado, assim, preparado para receber esse espírito novo. Senão não aguenta, senão não adianta, né? Não dá para colocar remendo velho em veste nova, senão rasga, né? E nem se põe vinho velho em odre novo, né? É isso que Jesus quer dizer. É porque ele quer preparar a igreja para receber mesmo esse tesouro que ele está para derramar na igreja, né? E a pessoa que não está preparada, que está ouvindo outra voz, né? Ela não vai conseguir aguentar esse novo. Ela não vai conseguir usar esse novo, né? Não vai conseguir. Ela não vai ser capaz de ser usada, né? Do jeito que Deus quer. Amém? Glória a Deus, pastor. Amém. Seja Aqui, Deus. eu nunca deixo de surpreender Deus do jeito que ele faz essas lives. Ele era me fazer a tradução da nossa Marinha, acabou pintando aqui duas profecias que caiu no que o senhor está falando, no avivamento, nos áudios novos, o que está vindo. E
E é isso que eu vou fazer hoje, essas profecias. Olha como é que o Senhor faz essas coisas, um ligando no Glória a outro. Deus. É mesmo, né? Como é que o Senhor vai derramar, obviamente, pessoas que não conhecem ele, né? Complicado. Sim. Faz sentido, né? Não faz sentido, nem não funciona, como diz, né? Não funciona. Né? É que Vai nem ser isso. colocar, né? É que nem colocar um carro a gasolina, você colocar álcool, entendeu? Né? Ou, entendeu? Vai ser essa a mensagem dos profetas, que ele apareceu para os profetas. Pastor, uma oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Pai querido, Pai Santo Jesus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por essa grande obra que o Senhor está fazendo para preparar a tua igreja, Pai. Né? Em nome de Jesus, para aquilo que o Senhor tem para dar, Pai querido. Mas, Pai amado, nós temos, né, que estar preparados para isso, para receber esse novo, né, Pai querido, para que a gente possa ser usado, né, no máximo que a gente puder, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e nos livrar, Pai, porque a gente sabe, 2000 anos que o inimigo teve para preparar tudo, para, sabe, fazer tudo o que ele pôde, tudo que foi permitido para ele, todo tipo de coisa que ele inventou, né, de coisas que ele inventou, para pegar o ser humano no seu ponto fraco, que é o eu, o ego, o orgulho, o ponto fraco, Pai. E ele consegue muito bem isso. E para receber o novo, a gente tem que estar com o ego mortificado, Pai, né? Não adianta, porque o religioso está com o ego, né? E ego é ego. Não é porque você serve a Deus que teu ego é santo. Não. O teu ego é ego. E o ego prejudica o agir de Deus, né? E esse é o teu grande plano, Pai, é mortificar o ego, né? E esse é o engano do religioso, porque ele acha que está servindo a Deus, que o ego dele, Deus não, né? Que ele pode, que ele tem permissão de usar o seu ego, né? Esse é o grande engano do religioso, Pai. Mas continua sendo ego e vai atrapalhar do mesmo jeito. Ô, Pai querido e santo, muito obrigado, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todos aqui poderosamente, em nome de Jesus, na graça, na paz, na segurança, na prosperidade, na provisão. Abençoa, nos livra e guarda de toda praga, peste, toda mortandade, todo laço, toda armadilha do inimigo, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém e amém. Muito obrigado. E foi o problema do apóstolo Paulo, né, pastor João? Foi a mesma coisa. Né? Sim. Ele já foi, né? Ele foi, né? Problema seríssimo mesmo. É complicadíssimo a pessoa quando não conhece a voz do Senhor. O maligno faz salada na cabeça da pessoa. É verdade, né? Olha, não Fica na paz, subestime. amor. Fica na paz, amor, nosso Deus, querido. Até a Amém. Deus próxima. abençoe a todos. Tchau, tchau.